Graças a Deus por esse final de semana que o Senhor nos renovou. Vamos à palavra do Senhor nesta manhã, amém? Eu quero trazer para o seu coração algo que eu creio que faz parte de um processo de Deus na minha e na sua vida para alcançar a minha e a sua coroa. Sabe, as escrituras afirmam que há uma coroa nos esperando, amém? A coroa mais importante de todas não vai ser alcançada aqui. É a coroa que aponta para a nossa eternidade, aponta para o que Deus vai nos entregar naquele grande dia. É a coroa da vida, é aquilo que só tem quem alcança a eternidade em Cristo Jesus. Mas toda vez que a Bíblia fala de uma coroa, de uma recompensa, você percebe que existem passos para elas. Existem passos para você chegar ao melhor de Deus para a sua vida. E não é só sobre questões materiais, não é só sobre aquilo que vamos alcançar visivelmente, mas é sobre o que Deus quer fazer dentro de nós também. E sabe, um homem das escrituras que foi chamado por Deus para ser coroado pelo próprio Deus nessa vida, foi Saul. Eu quero só contextualizar para você, mas em 1 Samuel capítulo 8, você vê a história do povo de Deus, querendo agora não mais ter vamos dizer, um profeta, um sacerdote sendo seu líder. Mas o povo de Deus começa a pedir para Samuel lhes ungir um rei. Eles olham para as nações do lado e eles falam: nós queremos um homem coroado aqui também. E é interessante que nós não sabemos os reais motivos, porque a Bíblia dá indícios do porquê Deus fez isso, mas não é tão claro. Mas apesar de não ser o que Deus mais queria para o seu povo, a Bíblia conta em 1 Samuel capítulo 8, que os filhos de Samuel, eles estavam profanando o templo, profanando a presença de Deus, enquanto Samuel queria até os seus filhos, dando continuidade ao ministério profético, e até de certa forma sacerdotal, mas Deus vê e viu o que estava acontecendo, e o profeta Samuel, cheio de temor a Deus, também via. Ele sabia que no caso, os seus filhos não estavam aptos a continuar aquilo que Deus estava fazendo através da sua vida. E agora, ainda no capítulo 8 de 1 Samuel, só estou contextualizando para você entender, o povo começa a olhar e falar: não, tem que ser um rei, nós queremos um rei. E nós não sabemos a real causa, o detalhe do coração de Deus, mas Deus atende o povo. E no versículo 20 ou 21 de 1 Samuel capítulo 8, versículo 20 ou 21, Deus diz: Samuel, unja um rei, eu vou te levar a ungir um rei, eu tenho alguém para ser coroado, eu tenho uma coroa sobre a vida de alguém, amém? E enquanto Deus está preparando o coração de Samuel para ungir Saul, Deus começa a preparar a caminhada de Saul para ser coroado. Sabe, a coroa que o Senhor tem para mim e para a sua vida, já está reservada. Sabe, a coroa não só na eternidade, mas aqui, tudo que Deus tem para mim e para você, já está pronto no céu, já está no coração de Deus. Mas a grande questão, é que às vezes achamos que os caminhos são diferentes, mas no reino de Deus o caminho é o mesmo. Quando você está num caminho, buscando a coroa incorruptível, a coroa da nossa eternidade, a coroa ligada ao nosso galardão, aquilo que Deus vai fazer na minha e na sua vida lá na eternidade, nós também, certamente, seremos recompensados por Deus com coroas nesta terra. Ah, pastor, você está falando o quê? Coroa de espinho, porque eu só recebo coroas de espinhos. Sabe, é verdade que tem coroas de espinhos também nessa vida, mas Deus, Ele vai preparando esse caminho, Ele vai nos dando oportunidades, Ele vai nos ensinando a como estar de acordo com a sua palavra, e quando nós estamos de acordo com a sua palavra, bênçãos sem medida nos alcançam aqui na terra. Sabe, Deus tem uma coroa para a sua vida, Deus tem um chamado para você, Deus tem uma influência para exercer através da sua vida. Não é? Aquela mensagem de semana passada não só nos impactou, mas nos encantou, porque ela é verdadeira. Existe sim um nível de influência maior que Deus quer nos levar e vai nos levar. Nós vamos atingir. Não foi à toa que Lighthouse significa também farol, significa esse lugar de luz, e eu fiquei encantado com o farol. Devia ter ficado aqui mais um mês, né? Encantado, vocês estão de parabéns, a equipe de ornamentação, não sei se chama isso, né? Mas a equipe de
design aí foi excelente, foi ou não foi, gente? Tinha um farol de verdade aqui, tinha até uma luz lá igualzinho, meu Deus. Mas sabe, Deus quer que eu e você sejamos como esse farol, e esse farol diz respeito a um lugar de Deus, um lugar que Deus vai te levar, um tempo onde Deus vai te levar, um chamado de Deus para você brilhar para a glória dEle. E o chamado de Saul, por mais que lá na frente não deu certo, por causa do seu coração que se perdeu, mas o chamado de Saul era santo e era da vontade de Deus. Saul foi coroado, amém? Levante suas mãos para o alto, vamos orar. Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem uma coroa incorruptível para aqueles que creem. Obrigado, Senhor, porque os seus propósitos não podem ser frustrados, Senhor. Obrigado porque a tua mão está sobre nós, para nos conduzir a coroas de fato, coroas na terra, coroas na eternidade, vitórias do Senhor para nós, promessas que não serão perdidas por nenhum aqui nessa casa, promessas que não serão abandonadas, que não serão largadas por nenhum aqui nessa casa, em nome de Jesus, amém. Vocês podem ajustar o meu retorno, por gentileza? Deus tem uma coroa para a vida de cada um de nós. E nós vamos agora para 1 Samuel 9. Eu contextualizei para você, 1 Samuel 9, nós vamos para ele. Versículo 1 diz que um homem rico e influente chamado Quis tinha um filho. Ele tinha um filho chamado Saul, versículo 2. Um filho chamado Saul. Era um jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros. E aconteceu que as jumentas, olha como a história muda agora. Está falando de um homem rico, que tinha um filho. O filho era bonito, era grande, era forte. Era esse cara chamado Saul. Mas olha como a história muda. Por que a Bíblia falaria disso? O que tem a ver essa história que nós vamos entrar agora com aquilo que Deus queria fazer no coração e na vida de Saul? O que tinha a ver? Vamos lá, versículo 3, olha o que diz. E aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, extraviaram-se. Está comigo aí? Extraviaram-se. Eu não sei se a minha versão está idêntica aí, mas acompanhe comigo. E ele disse a Saul: chame um dos servos e vá procurar as jumentas. Vá procurar as jumentas. Sabe, você vê que essa história agora, ela vai seguir muito adiante, mas eu quero dar uma resumida com você. A história está falando de alguém que estava para ser chamado. O capítulo 9 de 1 Samuel é Deus coroando Saul. Não como uma recompensa de quem Saul era, mas como uma escolha de Deus. A coroa que Deus tem para mim e para você, pode ter a ver com o segmento de princípios e pela nossa obediência, mas ela nunca se desconecta da escolha de Deus na sua vida pela graça. Deus te escolheu. Nós vamos ser coroados na eternidade porque nós somos frutos da escolha de Deus. Deus nos escolheu. Deus te fez um eleito, um sacerdote, alguém santo, alguém que Deus apontou e falou: eu quero esse filho na minha presença. E aí você e eu dizemos sim a ele. Amém? Saul está nesse momento. Mas o que acontece? A história muda. Agora as jumentinhas mesmo, do pai de Saul fogem. Elas estão sendo extraviadas. Elas vão embora de casa sem pedir permissão. E agora, o pai de Saul, nos versículos seguintes, eu vou ler com você, mas o pai de Saul agora, ele está dizendo: Saul, chame um dos nossos servos e vá procurar as nossas jumentas. Parece um pedido tão pequeno para alguém que vai ser um rei. Parece um pedido tão imaterial para alguém que iria fazer algo relevante. Parece um pedido tão simples, tão pequeno. Mas Deus está usando a vida de Quis para preparar a coroa para um rei que seria rei, para um homem que seria rei chamado Saul. Eu quero tirar algumas lições desse texto que tem tudo a ver com o processo de Deus na minha e na sua vida. E que se nós não atentarmos para esses pontos, nós podemos parar no caminho e não alcançar a coroa de Deus para nós. Sabe,
Deus já tinha essa coroa para Saul, mas aqui tem um destaque de algumas coisas que acontecem, que parecem ter nada a ver. Alguém só histórico, lendo as escrituras só do ponto de vista histórico, pode virar e falar, que Deus colocou isso aqui? Por isso que eu acho que a Bíblia não tem tudo, não é tudo aqui que é de Deus não, porque Deus ia colocar uma história dessa, o que tem a ver a jumenta? E você vai entender. As jumentas fugiram, e a primeira coisa que aconteceu, é que o pai de Saul pede para ele ir atrás das jumentas. Vamos continuar, depois nós voltamos. Versículo 4, diz assim, versículo 4, consegue projetar aqui para mim? Eu temo minha versão está um pouco diferente, ainda que ela seja NVI. Então vamos seguir, versículo 4. Eles atravessaram os montes de Efraim e a região da Salícia, mas não as encontraram. Prosseguindo, entraram no distrito de Salim, mas as jumentas não estavam lá. Então atravessaram o território de Benjamim, e mesmo assim não encontraram as jumentas. Chegaram ao distrito de Zuf, e disse Saul ao seu servo, não é melhor voltarmos? Porque meu pai poderá pensar, meu pai deixará de pensar nas jumentas para começar a preocupar-se conosco. O servo contudo respondeu, nesta cidade mora um homem de Deus que é muito respeitado, e tudo o que ele diz acontece. Vamos falar com ele, talvez ele nos aponte o caminho a seguir. Saul disse ao seu servo, se formos, o que lhe poderemos dar? A comida de nossos sacos de viagem acabou, não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus. O que temos então para oferecer? Porque naquela época só se podia chegar diante de alguém nesse nível se tivesse as ofertas, os presentes. O servo lhes respondeu, eu tenho 3 gramas de prata, eu darei isso ao profeta, ao homem de Deus, para que ele nos aponte o caminho. Versículo 10, e Saul concordou, muito bom, muito bem, vamos sim. Assim foram em direção à cidade onde estava o homem de Deus. Ao subirem a coluna para chegar à cidade, encontraram algumas jovens que estavam saindo para buscar água, e perguntaram a elas, o vidente, que aqui é o profeta, está na cidade? E aí, para encurtar a história, elas respondem que ele está. Vamos partir para o versículo 17, para ficar mais fácil a história. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse, este é o homem de que falei, ele governará o meu povo. Saul aproximou-se de Samuel na entrada da cidade e lhe perguntou, por favor, pode me dizer aonde é a casa do vidente, que era o profeta? E respondeu Samuel, eu sou ele, vá na minha frente para está comigo aí? Vá na minha frente para o santuário, para o altar, pois hoje você comerá comigo, amanhã cedo eu lhe contarei tudo o que você quer saber, e eu o deixarei ir, amém? Até aí por enquanto eu deixarei ir. A primeira marca que eu quero tirar para a sua vida, em direção ao que Deus tem para você, é que nós precisamos aprender a valorizar as coisas aparentemente pequenas. Parece um ponto que a gente repete tantas vezes, mas é porque todas as vezes que nós vamos avançando, nós temos uma tendência de esquecer das coisas pequenas que não podem ser deixadas para trás. Quando Deus chama homens segundo o seu coração, você percebe que os homens que mantiveram grandes vitórias durante toda a sua caminhada, nunca esqueceram das coisas aparentemente pequenas. O que Deus está tratando aqui, o que Deus está testando aqui, o que Deus está captando aqui, era um pouco da ideia de um rei, de alguém coroado, de alguém que cresceu, de alguém que foi emancipado de alguma forma, de alguém que está melhorando de alguma forma, mas que não perdeu o seu coração para as pequenas coisas, ou aparentemente pequenas.
a voz do pai dele diz: vai atrás das jumentinhas. Vai atrás das jumentinhas. Parece alguma coisa tão assim, não é para mim. E o que nós vemos na história são muitos homens de Deus avançando nas coisas que tem que avançar, mas esquecendo das pequenas coisas. E essa sensibilidade para obedecer às pequenas coisas, aos aparentemente pequenos mandamentos, é o que nos garante, é o que sustenta a gente até o poderoso destino de Deus para nós. Os planos de Deus para a sua vida, meu irmão, minha irmã, meu amigo aqui nessa noite, nessa manhã, são muito maiores do que você pode imaginar. Ele estava saindo e trabalhando por causa de uma perda. Eles tinham perdido uma jumentinha, ou algumas jumentinhas. Mas olha que interessante, no versículo 1, diz que Quis era um homem riquíssimo. Era um homem muito rico. Por que um homem tão rico se preocuparia com algumas jumentinhas extraviadas? Porque um homem riquíssimo colocaria o seu filho? Ele não pediu os escravos, os servos, mas ele pediu o seu filho para ir atrás das jumentinhas. Por que Deus pede isso para mim? Porque não é o novo convertido? Porque não é para aquele que não é convertido? Porque isso é não, sabe, Deus está querendo formar em nós, antes da coroa, um caráter para ela, um espírito de serviço que não pode ser perdido nunca. Você percebe nessa história, esse coração de Deus, Deus usando Quis, Deus usando seu pai, para dizer: vai atrás do que parece pequeno, mas que é importante para mim. Vai atrás, corra atrás do que se perdeu. Sabe, Deus está levantando ali, na verdade, antes de um rei, um servo. Porque Deus sabia que para ser coroado, ele precisava manter esse coração. E nós precisamos aprender sobre isso nesse texto. Outra curiosidade, ainda nesse primeiro ponto, abrindo um parênteses, é que ele não vai sozinho. Ele não vai sozinho porque geralmente a voz dos pais a voz dos pais é uma voz de sabedoria. E a voz de sabedoria que nesse contexto está dizendo para ele: vai, mas não vai sozinho. Você tem que ter um servo meu com você. E você percebe na história, quando Saul sai para procurar a jumenta, não encontra num lugar, não encontra em outro lugar, vai num bairro, vai num distrito, vai fora da cidade, vai no extremo da cidade, vai no extremo do estado, ele não encontra. Mas você percebe que no momento que ele decide voltar atrás, quem sustenta o seu destino é o servo. Sabe, no momento que nós decidimos voltar atrás, se nós estivermos sozinhos, nós voltaremos. Mas se tiver alguém de Deus conosco, nós avançaremos. Nós não vamos parar. Sabe, ele está sempre acompanhado. Sabe, agora olha que interessante. Você vê o mesmo coração dessa história um pouco em Jesus. Ele perde algumas jumentinhas. Ele perde algo que parecia insignificante. Assim também Jesus trata aquela mulher na parábola da dracma perdida. A mulher perde uma dracma. Ela podia ter focado só nas outras, mas Deus, pelo coração do Senhor, Jesus está ensinando nessa parábola que nós temos que preocupar também com aquilo que foi perdido. Ele está dizendo: olha, aquela mulher da parábola, ela tinha perdido uma dracma, mas era como se Jesus estivesse dizendo: olha, você precisa atentar para ela, porque agradou a Deus na parábola a mulher ter achado a dracma. Assim também Jesus, quando apontou para a ovelha perdida, uma ovelha de 100 ovelhas, mas você percebe que essa ovelha perdida, que o pastor foi atrás, que aquele que perdeu foi atrás, foi uma vontade de Deus ali estabelecida. E a minha pergunta para você nessa manhã é: o que você perdeu? O que você perdeu? Talvez você perdeu a autoridade no seu lar. Talvez você está perdendo a autoridade de Deus no seu trabalho. Talvez você perdeu a unção, talvez a motivação, talvez o ânimo. Talvez você está perdendo a rotina de oração. Talvez você perdeu a rotina de leitura bíblica. Ontem, o pastor Léo falou uma frase que me impactou. Ele disse: a Bíblia, eu não sei se essa frase é dele, mas ele disse, eu captei. Ele disse: a Bíblia
é todo o conselho de Deus para todo homem em todo lugar. Sabe, talvez você perdeu a rotina de leitura bíblica, de meditação nas escrituras, e às vezes você está dizendo: Deus, santifica a minha vida, Deus, muda essa minha história, Deus, me tira desse vício, me tira dessa situação. Mas a palavra de Deus nos afirma, Jesus mesmo nos afirma, que a santidade vem pela palavra de Deus. Jesus, ele ora no sermão, ele ora na sua oração sacerdotal, e ele diz: Pai, santifica os discípulos, santifica os meus discípulos, santifica-os na verdade, que é a tua palavra. A palavra de Deus nos santifica. Talvez é isso que perdemos. Talvez você perdeu sua autoestima, sua boa autoestima. Você está com uma autoestima tão baixa, está tão difícil para você caminhar o que Deus tem para você. Mas eu quero dizer para você, com um coração limpo e certo no Senhor, que Deus tem um plano maravilhoso para você, mesmo que você tenha perdido algo. Deus vai levantar servos, pessoas dos céus, aqui na terra, para te ajudar a encontrar o que você perdeu. Deus vai levantar, como levantou para Saul, um servo, alguém que é servo de Deus. Você vê que esse servo nem era de Saul, era servo do Pai. E Deus vai levantar servos do Pai, para servir você, para a glória de Deus. Agora, parecia algo insignificante, mas a verdade é que Deus estava agindo através daquilo. Deus estava agindo através de algo que parecia pequeno, porque para você e eu termos sucesso no caminho até a coroa que Deus tem para nós, tudo é importante, mesmo as tarefas mais simples que Deus te concede. Sabe, nós precisamos aprender sobre isso. Então, primeira coisa, valorize as pequenas coisas. Continuando no texto, 1 Samuel 9, capítulo 3, diz assim: E o pai disse a Saul, diga comigo assim, o pai disse. Ele disse a Saul: olha, chama um dos servos para você procurar as jumentas. Sabe de uma coisa? A segunda dica para nós conseguirmos alcançar o que Deus tem para nós, é saber ouvir as direções de Deus. Mas deixa eu te explicar, nesse contexto, as direções de Deus vêm através da vida de Quis. Deus usa, e Deus ama fazer isso, os nossos pais espirituais, líderes sérios no Senhor. Deus usa pessoas assim para nos colocar na rota do destino de Deus para nós. É místico, é perigoso, é até, talvez eu ousaria dizer, errado, pensarmos que só vamos ouvir a voz de Deus diretamente. Você percebe aqui, e em outras partes das escrituras, como Deus usa uma pessoa para nos colocar na rota dos céus para nós. Você vê que Davi está no campo, Davi está lá no campo, cuidando das poucas ovelhas do seu pai. Chega um dia, que o seu pai o chama: Davi, vem aqui por favor. Ele deixa as ovelhas com uma pessoa, a Bíblia diz que ele deixa as ovelhas com um outro pastor, com alguém cuidando dela interinamente, e ele vai até o seu pai, e Jessé fala para Davi: Davi, eu tenho alguns queijos aqui, eu tenho algumas coisinhas aqui para você ir lá no campo de batalha, e levar para os seus irmãos, e também para os comandantes. Você percebe como que Deus age? Deus está fazendo a mesma rota. Deus está pegando uma coisa aparente pequena, está fazendo de um pastor de ovelhas, ali, de certa forma, não é? No contexto da época, uma espécie de entregador, de office boy. Ele está pegando o pastor das ovelhas, o filho da fazenda, e está falando: olha, você é meu filho Talvez Davi podia falar assim: pai, mas pega o servo, então deixa eu ir lá ficar nas ovelhas. Pai, isso não é para mim. Pai, o meu chamado é outro. Pai, o meu dom não é esse. Mas no coração de Deus, todos precisam ter o dom de servir. E agora, ele está submetendo. Ele está falando: tudo bem, estranho meu pai me chamar para mandar levar os queijos. Mas Deus sabe todas as coisas. Deus tem um propósito para a minha vida. E você sabe que no caminho da entrega dos queijos estava
a oportunidade da vida de Davi. No caminho de procurar as jumentas, estava a grande oportunidade da vida de Saul. Sabe, a grande oportunidade da sua vida, ou grandes portas que Deus pode abrir para a sua vida, podem estar nos lábios e nas direções de homens de Deus para você. As grandes coisas de Deus que eu tenho experimentado, muitas delas são fruto de conselhos, de direções e até de opiniões de homens de Deus sobre a minha vida. Nós não podemos menosprezar. A segunda característica aqui é que nós precisamos aprender a respeitar, a ouvir as direções de Deus. E até que uma pessoa aprenda a ouvir e a submeter à autoridade dos seus pais, de pessoas que Deus coloca na sua vida, ela não pode esperar a voz do Senhor diretamente nos seus ouvidos. Porque às vezes ela não consegue ouvir alguém que Deus está falando através da vida do outro, como que ela vai ter sensibilidade para ouvir quem ela nem vê? E é esse o ponto que às vezes mexe com a gente. Esse é o ponto que mexe com a gente, porque a vida é humana, a vida tem frustrações, as pessoas são humanas, as pessoas que Deus vai usar são humanas. Talvez Saul já tinha tido discussões com Quis, talvez Quis não era o melhor dos pais, talvez ele não era um pai perfeito, talvez, mas é Deus usando a vida dele. Por quê? Por causa da sua posição, por causa do chamado de Deus para ser pai. E Deus usa o pai de Saul para abrir a porta do seu reinado. Tem gente que desiste muito cedo do caminho rumo ao que Deus tem, porque acha que está apenas também correndo atrás de burros, mas você percebe nessa história que não tinha nada a ver com burros, e eu vou te provar isso. Versículo 7, acompanhe comigo. Versículo 7 diz assim: não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus, o que temos para oferecer? E agora novamente o servo lhe responde: eu tenho 3 gramas de prata, e eu darei isso ao homem de Deus, para que ele nos aponte o caminho a seguir. Você vê agora, o servo tinha a oferta que Saul não tinha. Ele estava preparado para o que Saul não estava preparado. Sabe por que eu quero dizer aqui? Porque existem algumas pessoas nesse texto, que são importantes nessa história, claramente, para que a coisa aconteça na vida de Saul. E assim também eu creio que na minha vida e na sua vida, para que as coroas do céu, as coroas que Deus tem para nós nos alcancem, Deus sempre vai levantar esses 3 tipos de pessoas. Que pessoas, pastor? Tem 3 tipos de pessoas aqui. Primeiro, 3, vamos dizer, pessoas que não podem faltar nessa caminhada. Primeiro, o seu pai. Segundo, foi o seu servo. E terceiro, foi o profeta. Diga assim: meu pai, o servo e o profeta. São 3 pessoas que não podem faltar na vida de alguém que quer chegar ao que Deus tem para a sua vida, quer alcançar o destino de Deus para você. Você percebe isso na vida de Davi, a coisa, porque o princípio é o que está por trás. Não é sobre Quis, não é sobre o servo e não é sobre Samuel, é sobre a ideia. E você percebe na vida de Davi que tiveram 3 homens necessários para que ele alcançasse tudo que Deus queria. Primeiro, são os seus pais, Jessé e Samuel como profeta. Segundo, foi um amigo, uma pessoa que era um companheiro de jugo, que era Jonatas. Jonatas foi o amigo de Davi, usado por Deus para que ele alcançasse a coroa, sim ou não? E terceiro, foi o profeta Natã. Porque no momento que Davi estava, vamos dizer assim, para concluir a sua queda, Deus levanta um profeta, um homem de Deus, chamado Natã. Isso diz respeito à nossa liderança espiritual. Sabe, 3 aqui nesse texto que não poderiam faltar: o seu pai, que é um conselheiro próximo;
um pai que a gente pode considerar um pai espiritual, o seu servo, que acaba que você percebe que era um amigo, onde ele tinha toda a liberdade de amigo, onde ele estava servindo primeiro ao pai, primeiro a Deus, mas também a Saul, e você percebe que ele não poderia chegar à sua coroa, sem a unção do profeta sobre a sua vida, amém? Deus sempre colocará pessoas importantes na nossa caminhada, até o momento da nossa coroa. Terceira coisa, primeiro, valorize as pequenas coisas. Segundo, valorize a direção de Deus através de pessoas de Deus. Terceiro, nós precisamos olhar para essa história também, e perceber o que aconteceu, ou como Deus usou, como que Deus fez o processo. Deus constrói as maiores vitórias da nossa vida, com uma estrada que tem perdas. Vou repetir, Deus constrói as maiores vitórias da nossa vida, a partir de uma estrada que tem perdas. No reino de Deus, se você quer ganhar, você vai perder. Tudo começa em Cristo, termina em Cristo, e Jesus Cristo, ele diz: aquele que quiser ganhar a sua própria vida, primeiro precisa perdê-la. Você está vendo como que o reino de Deus funciona numa sistemática diferente? No reino de Deus, quanto mais você sabe perder, mais ganhos estão prometidos para a sua vida. No reino de Deus, quanto mais você sabe lidar com as perdas de hoje, maiores vitórias te esperam amanhã. No reino de Deus, quanto mais nós sabemos vencer as perdas, mais nós estamos preparados para usufruir dos ganhos. Funciona assim. Você percebe que Deus usa uma perda, Deus usa uma situação pontual. E assim, gente, na rota da fé, as perdas elas apontam para ganhos. Às vezes parece que nós estamos na vida assim, correndo atrás de perdas, mas de repente, o resultado de Deus nos alcança. Eu não sei como está a sua experiência com Deus nesses dias. Eu não sei como está a sua experiência em relação a perder e ganhar. Mas eu vou te falar algo que eu percebo. Na minha vida, na minha história, na história desses últimos anos que eu tenho experimentado, foram tantas perdas dolorosas. Por exemplo, a perda da minha mãe. Por exemplo, num primeiro momento, parecia que nós iríamos perder um lugar. Sabe, quantos estão entendendo assim um pouco? Não estou abrindo tudo aqui com você, mas algumas coisas. E quando a gente vai caminhando, a gente vai percebendo Deus transformando a gente no processo das perdas para grandes vitórias. E aquilo que parecia uma derrota, vamos dizer, é uma preparação para a vitória. E é o que acontece na vida da gente, se a gente estiver alinhado com o Senhor. Parece que nós estamos correndo atrás das perdas, mas na verdade nós estamos correndo atrás de uma coroa. Ele estava ali procurando jumentinhas perdidas. Talvez Deus, você pode não estar entendendo por que Deus está fazendo você procurar a ovelha perdida, procurar a dracma perdida, procurar o que foi perdido, o tempo perdido, a unção perdida, o que você perdeu. Talvez você pode estar achando assim: como assim? Eu fico procurando o que foi perdido, mas talvez seja a vontade de Deus para te entregar o melhor lá na frente. Nós não podemos desistir do que foi perdido e precisa ser buscado. Sabe, infelizmente algumas pessoas estão do jeito que estão há muito tempo, porque visualizam as perdas e aceitam as perdas, consideram as perdas pequenas, esquecem as perdas importantes que não deveriam ser menosprezadas em função dos ganhos que estão acontecendo. É como aquele pastor que fala: não, eu já tenho 99, essa mais uma não tem problema. Óbvio que eu estou falando de uma ovelha, mas veja, o pastor aqui, ele está de olho na que foi perdida, sem perder os olhos nas que estavam com ele. Olha, eu tenho 10 dracmas, perder uma, não tem problema, eu fico com 9.
Mas você percebe a parábola que aquela mulher agradou a Deus quando ela procurou a dracma perdida. Assim também é na vida daquele que quer experimentar uma coroa, daquele que quer experimentar um destino de Deus para nós, para você, para mim. Sabe, paralisar nas perdas, nas frustrações, é parar no caminho da fé. Toda perda na sua vida precisa de uma reação. Mesmo que a reação não seja ir atrás do que foi perdido em alguns casos. Mas tem que ter uma reação. Tem que ter um perdão no seu coração. Tem que ter uma busca lá atrás. Vai lá atrás, volta há 2 anos, há 3 anos. Volta, sabe, perceba onde foi perdido. Você percebe que enquanto o filho pródigo não percebeu a perda da casa, porque ali não foi o pai que perdeu, foi o filho que perdeu. São coisas diferentes. O pastor perde uma ovelha, mas o filho que perde o pai. E se esse filho não cai em si, se ele não percebe o dia que ele saiu, o dia que ele abandonou, o dia que ele largou as mãos do pai, se ele não percebe o dia que ele entrou naquela vida de lixo e trocou aquela vida com o pai por essa vida horrível, se ele não percebe, ele nunca mais voltaria. Sabe por quê? Toda perda na sua vida tem que ter uma reação no seu coração. Tem que ter uma reação. Pode ser que alguma coisa que você perdeu, você precisa só perdoar. Você precisa declarar perdão. Pode ser que alguma coisa você perdeu, você precisa reconquistar. Mas toda perda tem que ter uma reação no nosso coração. E Quis era a voz da sabedoria. Alguns teólogos falam que Quis era um líder benjamita. E Quis, o pai de Saul, ele tinha sabedoria no coração dele. E a sabedoria dizia, pode ser 3 jumentinhas, e eu tenho 10.000 cabeças de gado, mas eu preciso buscá-las. E assim também Jesus Cristo fez por nós. Assim também Jesus Cristo fez por nós. O Deus se tornou carne, habitou entre nós para salvar a minha e a sua vida. Ele veio para que eram seus, e os judeus, não recebeu. E aí sabe o que aconteceu? Essa salvação foi para todos. E em João 3,16 fala sobre esse coração do Pai. Deus amou todo mundo de tal maneira, que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. Foi o que Jesus fez por nós. Então, em outras palavras, o que eu quero dizer para você é o seguinte: quando nós enxergamos as perdas sob um olhar espiritual, nós vamos sempre saber que as perdas fazem parte do processo. Ou Deus vai usar as perdas para trabalhar o seu coração, ou Deus vai usar as perdas para trabalhar a sua inércia, mudar a sua inércia e colocar você para fazer algo, ou Deus vai usar as perdas para ver como você reage, ou Deus vai usar as perdas para ver como você lida com elas. Mas as perdas são fases, são testes, são molas impulsionadoras de Deus para nos lançar ao destino. Amém? Ele saiu de casa como um caçador de burrinhos, e voltou para casa como rei de Israel. Veja como as coisas de Deus funcionam. Amém? Primeiro, valorize as pequenas coisas. Eu não queria fazer isso hoje, porque pode ser que eu tome um coach da minha esposa. Mas vira para a pessoa do seu lado e diz assim, entendeu ou não? Vira para a pessoa do seu lado e diz assim, pode, meu amor? Ela fala, amor, não fala isso todo domingo não, vira para a pessoa do lado, nem todos gostam. Tá bom, mas hoje você inclina o seu coração, olha para essa pessoa linda aí do seu lado, né? Não, olha para o feio também, não tem problema. É porque alguns não olharam, eu acho que achou feio o cara do lado. Mas tá bom, olha para essa pessoa maravilhosa aí do seu lado e fala assim, primeiro, valorize as pequenas coisas. Segundo, valorize a direção de Deus.
Amém? Tudo bem? Está comigo aí? Terceiro, enxergue as perdas com os olhos da fé. E quarto e último. Não, agora você pode. Tá vendo? Povo joia, né? Quarto e último. 1 Samuel, versículo 19. 1 Samuel 9, versículo 19. Olha o que acontece. Ele encontra Samuel. Saul e o seu servo encontram Samuel. E olha que interessante isso daqui. Samuel vira para Saul e fala assim, porque Deus já tinha falado com Samuel que seria Saul. Mas olha que interessante. Samuel encontra Saul e fala assim: você veio no lugar certo, você tá certo. Olha para você perceber como que não eram jumentas, mas era um propósito. E quando a gente pensa que as jumentinhas não importam, a gente está dizendo, o propósito não importa. Mas olha só, olha só o que acontece aqui, versículo 19, Samuel diz: vai na minha frente, rumo ao santuário, vai na minha frente, rumo ao santuário local. Diga assim: vá na minha frente, rumo ao santuário local. No Velho Testamento, o santuário local tinha um certo sagrado, Deus só estava lá. Hoje o santuário local é a sua vida, é a sua comunhão com Deus. Mas veja só, há um protótipo de Deus apontando para a igreja local. O santuário local é esse lugar onde nós estamos reunidos também para alimentar das coisas do alto. Você percebe nessa história, eu não consigo ler todos os versículos, mas você vai perceber que o santuário não estava vazio. Tinha convidados, tinha servos, tinha levitas, tinha gente lá dentro. E o que Samuel diz para o profeta, para Saul, ele diz: vai na minha frente até o santuário local. Por quê? Porque hoje vocês comerão comigo. Diga assim: primeiro a mesa. Amanhã cedo eu contarei a você tudo que há no seu coração, e eu o deixarei ir. Diga assim: primeiro a mesa, depois a coroa. Primeiro a mesa, depois a coroa. Quarto ponto: se você quiser a coroa do Senhor, você precisa fortalecer o seu relacionamento com Deus e com a igreja. Com Deus e com a igreja. Ele não poderia ser coroado se ele não tivesse bem com Deus e com a igreja. Ele não poderia receber o ápice daquilo que Deus tinha para a sua vida. E aconteceu isso na queda de Saul. O que foi a queda de Saul, pastor? Foi um grande pecado. Saul adulterou. Saul não é bem isso. Poderia ser, mas foi pior que isso, ao meu ver. Porque na verdade Saul perdeu a coroa quando perdeu a mesa e perdeu a sua paixão pelas ovelhas de Israel. Você percebe que em algum momento no reinado de Saul, ele muda o seu coração, e ele começa a tratar Deus como seu servo, começa a tratar Samuel como um empregado, e ele começa a tratar o seu povo como súditos, assim, no sentido abusivo da palavra. E é nesse momento que ele perde a coroa. Mas agora ele estava ganhando a coroa. O relacionamento com Deus e com a igreja precede a coroa que Deus tem para nós. O que eu estou falando para você nesse último ponto? Sobre um coração que Deus queria que Saul tivesse. Deus está dizendo para ele, através do profeta: cara, eu não vou te ungir aqui, você precisa ir até o santuário local, lá você vai entender que tem uma família, você vai entender que você pode ser um rei, você pode agir politicamente, você pode agir no contexto do reinado mesmo, literal, mas você não vai ter sucesso se você não tiver a família da fé.
Você não vai ter sucesso se não tiver um relacionamento com Deus. Você percebe que, novamente, se alguém não entende a essência das Escrituras, vai falar, o que tem a ver? Mas no reino de Deus, a mesa tem tudo a ver. Mesa fala de um lugar de relacionamento. Pastor Lucas ama pregar a mesa, daqui a pouco ele vai pregar a 3. Ele pregou a 1, cadê ele? Pregou a 2 e pregou a 3, vai pregar a 3, daqui a pouco, amém? Mas mesa é relacionamento. Por isso que não tem como, no reino de Deus, um cristão ser coroado, se ele não consegue se relacionar com Deus e com a igreja. Não deveria. Por quê? Porque é uma prática natural de Deus. Isso fala sobre um coração ensinável, sobre ouvidos sensibilizados. Deus está dizendo, cara, você tem que receber do meu coração antes de receber da minha coroa. Sabe, é comunhão com Deus, a nossa vida no nosso tempo a sós com Deus, a nossa comunhão com os nossos abençoadores aqui, a nossa comunhão com a família da fé, e no caminho da nossa coroa, sempre haverá um último teste, o teste da mesa. Olha o que ele fala, hoje você vai comer comigo, e aí amanhã, eu vou te ungir. Hoje você come comigo, amanhã eu vou tirar o que está dentro de você, que é a coroa que Deus já te deu. Hoje, por que não podia ser no mesmo dia? Porque primeiro, ele precisava passar na mesa dos seus abençoadores, na mesa dos convidados, na mesa dos levitas, na mesa dos servos, na mesa do santuário. Vai para o santuário. Meu irmão, antes de coroar, Deus quer nos ensinar a relacionar. Deus estabeleceu na igreja primitiva isso como um valor chave. A igreja primitiva não crescia apenas na doutrina e na oração. E esse é o erro de muitas igrejas, até igrejas que são de Deus também, mas que são hiper focadas ou hiper apoiadas apenas na oração, ou apenas na doutrina. Pastor Vux pregou sobre a carta de Tito, a carta de Tito, fugiu o nome Tito, a carta de Tito, e ele falou sobre 3 pilares, que está em Tito 1, 2, 3, ele falou sobre isso, e é totalmente verdade, mas ele falou uma coisa que chama a nossa atenção, ele disse, o problema é o desequilíbrio. Quando uma igreja tem só oração, ela pode ter muito poder na oração, isso é bom, mas ela vai ter só um pilar dos 4, e lá em Atos 2, Deus estabelece a estrutura, os 4 pilares inegociáveis da igreja, e ele fala, vocês precisam crescer nesses 4, e ele fala sobre os 4, na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e na oração. Então nós precisamos de boa palavra, de vida de oração, mas nós também precisamos do partir do pão e da comunhão. Quantos estão entendendo? Por isso que Deus não ia estabelecer Saul só com base numa oração, Deus não estabeleceria Saul só com base na palavra profética, por isso que Deus não estabeleceria Saul apenas com esses 2, Deus estava falando, agora você tem que vir para a mesa, partir o pão e ter comunhão com seus irmãos, senão você não pode ser coroado. E Deus faz isso com Davi, e Deus fez isso com os grandes homens de Deus nas Escrituras. Diga comigo, antes da coroa, eu preciso do relacionamento. Sem comer juntos, não tem unção, não tem coroa. O relacionamento com Deus é a chave para ser coroado. Relacionamento com Deus e com os irmãos. E agora olha o que diz, aliás, deixa eu ler um versículo para você, antes de concluir, deixa eu ler um versículo para você, que está no versículo, está no 22, olha que interessante, no 22, então Samuel levou Saul e seu servo para a sala, para o santuário, e lhes deu o lugar de honra entre os convidados, diga comigo, entre os convidados. Você está entendendo que ele estava numa mesa com muita gente? Sim ou não? Tinha cerca de 30 pessoas, e disse ao cozinheiro, traga-me a porção de carne que lhe entreguei e mandei preservar. O cozinheiro pegou a coxa do animal. Você percebe, aí a história continua, mas você percebe que Deus o leva para
à mesa antes de coroá-lo. Nós precisamos cuidar de aprender a relacionar. Precisamos cuidar, gente, tem um trem difícil na vida, é relacionamento, é ou não é? Eu me relaciono bem com a minha sogra. Mas a pergunta para você, e você? É fácil, eu comecei pela sogra. Mas eu quero apertar os cintos. Você se relaciona bem com a sua célula? Você se relaciona bem com o seu líder? Com os seus liderados, se você lidera? Você se relaciona bem com as pessoas diferentes de você, em temperamento, em impulsividade, em velocidade, ou os mais lentos, ou os mais rápidos? Como é a sua vida relacional no contexto da igreja? Você perdoa aqueles que eventualmente não cumpriram com uma palavra, não conseguiram atender às suas expectativas? São perguntas, sabe? Deus está dizendo, eu quero trabalhar o relacionamento de Saul com esses 30. Foi uma noite de 7 a 8 horas, eles comeram entrada, sobremesa, tinha cozinheiro, e Deus observava Saul, e o profeta Samuel estava pronto a corrigi-lo, eventualmente ajudá-lo. Outra pergunta para concluir, como está o seu relacionamento com Deus? Porque eu vou te explicar. Lá fora, Samuel era um profeta de Deus, então ele era a voz de Deus. Preste atenção para você entender isso, porque isso é Velho Testamento, você precisa entender. Lá fora do santuário, Samuel era profeta de Deus, ou seja, ele era a voz de Deus. Agora, dentro do santuário, o sumo sacerdote e o profeta representam o próprio Deus. Estar na mesa com Samuel era como estar na mesa diante de Deus. Como está o seu relacionamento com Deus? Se o nosso relacionamento com Deus estiver bem, o nosso caminho da coroa está bem traçado. Antes de te coroar, Deus quer o seu coração. Antes de te dar uma coroa, Deus quer te dar a vida eterna. Antes de te dar uma coroa, Deus quer você ajoelhado aos pés da cruz. Antes de te dar a coroa, Deus quer te dar Cristo. Deus quer te dar a salvação. Deus quer te dar o cristianismo verdadeiro, que não é uma religião, mas é o relacionamento com Deus. Amém? E agora sim eu concluo o versículo 20. Não era sobre jumentas. Olha o que Samuel diz. Num primeiro momento, Saul chega lá preocupado com as jumentas, como muitos de nós. Quanto às jumentas, está comigo aí? Versículo 20. Quantas jumentas que você perdeu há 3 dias? 3 dias, gente, ele estava procurando a jumenta. Perseverou ou não? Sim ou não? Quantas jumentas que você perdeu há 3 dias, Saul? Não se preocupe com elas não, já foram encontradas. E agora a história volta. Agora, por que você está preocupado com as jumentas? A quem pertencerá tudo o que é precioso em Israel, senão a você e a toda a família do seu pai? Sabe uma coisa? Não era sobre jumentas, mas era sobre um reino. Por mais simples que seja o que Deus te chamou para fazer, não tem a ver com o que fazemos, não tem a ver com o que você faz, mas é sobre o reino que você faz parte. Amém? Vamos ficar de pé?